Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de oficina multimeios e hoje nós vamos falar sobre o sinal de áudio, tá? Pessoal, então o que é sinal, né? O sinal é o nome que a gente usa quando o som não é mais som, é quando o som se torna eletricidade. Quando o som está passando pelos equipamentos de áudio, né? Esse caminho nos equipamentos a gente chama de sinal, né? E o sinal ele pode fazer vários caminhos diferentes, né? Então é um pouco disso que a gente vai falar hoje, tá? Então deixa eu explicar melhor, pessoal. Então alguns equipamentos ele tem a capacidade, né? Quando a gente fala de equipamentos elétricos de áudio, né? Eles têm a capacidade de pegar o som, que é uma onda que está no ar, que a gente falou na aula passada, né? Ele pega essa onda que está no ar e transforma essa onda, esse som, essa energia, ele transforma em um sinal elétrico, transforma em eletricidade. Esse sinal elétrico ele vai passar pelos equipamentos de som e no final a gente tem algum equipamento que vai fazer o oposto. Ele vai pegar o sinal, que é essa energia elétrica, né, esse sinal elétrico, e ele vai transformar de novo em onda sonora para que a gente possa, para que o ouvinte possa receber essas ondas, né, e escutar o som, né? Então, o termo sinal é esse, quando o som está passando nos equipamentos, a gente chama de sinal. Então, eu coloquei aqui, essa primeira parte, alguns equipamentos de captação. Os equipamentos que captam o som audível e transformam em sinal. Então, quando você está em um estúdio ou em um palco com o seu instrumento, o som vai ter que ser captado. Então, assim, geralmente ele pode ser captado por microfones, né? Então, você tem, sei lá, você está ali tocando violino, você pode pôr um microfone e o microfone ele vai fazer exatamente esse... O microfone ele tem, né, pessoal, na cápsula do microfone, ele tem uma coisa que é como se fosse o ouvido humano, é tipo um tímpano ali. Então, no que a onda sonora chega no microfone, né, a onda faz uma vibração e o microfone vai vibrar junto com a onda sonora, como se fosse o nosso tímpano. E o microfone vai transformar essa vibração, que antes era onda sonora, ele vai transformar essa vibração em um sinal elétrico para ser transmitido para os equipamentos, né? Então o microfone faz essa função de captação do sinal. Outra coisa que pode fazer essa captação são os captadores, como o nome diz, captador, né? Ele serve para captar o som, pegar o som e fazer essa transformação. Então esse daqui é um captador de estilo de guitarra, de violão, né? Guitarra e violão geralmente, não é uma regra, mas violão pode não vir, né? Mas geralmente ele já vem com captador, né? Então é esse captador que vai pegar a vibração do ar, né, as ondas, e transformar em sinais elétricos. Existe também esse outro tipo de captador aqui, que a gente chama de captador de contato. Ele é muito bom para instrumentos que não têm captação. Então, por exemplo, no caso do violino mesmo, né, você pode pôr um captador desse aqui no violino, em vez de você pegar o som do violino por um microfone, o som pode ser pego por esse captador aqui. Ele geralmente vem colado na madeira do instrumento, essas bolinhas aqui, vem colado na madeira e ele capta a vibração da madeira, tá? Eu tenho uma viola caipira. A minha viola caipira, ela não era elétrica, então eu pus um captador desse tipo nela e o captador faz esse efeito. Pessoal, vale falar que esses equipamentos aqui, tá? Eles fariam isso aqui, olha, que a gente falou na aula passada, olha. Você tem seu instrumento, você tem o ar
E o equipamento é considerado o receptor. O microfone, o captador, ele faz a recepção do som, né? Então, instrumento, ar, e aí ele chega aqui no microfone, no captador, que vai receber o som. Bom, então aí o microfone, o captador, ele pode jogar o sinal, né? Aí já não é mais som, é sinal. Ele pode jogar para vários equipamentos, né? E até que ele chega lá numa caixa de som. E essa caixa de som vai fazer o oposto, né? Quando o sinal chega na caixa de som, o falante aqui da caixa de som, ele vai vibrar e ele vai transformar essa energia elétrica em ondas sonoras para que a gente possa escutar. Agora, pessoal, pense que aqui da caixa em diante, até o ouvinte, esse fenômeno aqui acontece de novo. Então a fonte não é mais um instrumento, a fonte a caixa de som, que ela tem o meio, ela vai propagar o som pelo ar e aí chega no ouvido do receptor de novo, tá? Então em um estúdio ou em um show, esse fenômeno de propagação, meio e recepção do som acontece duas vezes, né? Uma vez quando você toca e chega no microfone, e outra vez quando a caixa produz o som e isso chega no ouvinte, né? É interessante comentar isso. Bom, quando o som é captado aqui pelo microfone, né, pelo captador, ele pode ir direto para a caixa, né, e para o ouvinte, ou ele pode passar por uma série de equipamentos, né? Então, por exemplo, o som, ele pode ir para uma mesa de som. Dessa mesa você pode equalizar, mudar a sonoridade, fazer uma série de coisas e ir direto para a caixa. Esse som pode entrar em uma placa de som, né? Isso tem mais, aqui é mais para usar ao vivo a mesa de som, né? O som chega na mesa e na mesa você equaliza para o público. Aí aqui a gente tem uma placa de som. A placa de som é mais usada em estúdio. Então a placa de som serve para você captar o som em alta qualidade, sem ruído, e você fazer uma gravação legal. Porque quando você põe um instrumento direto no computador, pessoal, o computador tem uma placa de som que serve mais para reprodução do áudio, mais para você escutar mesmo, tá? O computador ele não consegue gravar o som em uma alta qualidade. Ou seja, a placa de som do computador é limitada. Então, se você quer fazer uma gravação boa em casa, você precisa do que os estúdios têm, que é isso aqui, é uma placa de som. A placa de som ela vai servir para que o som que venha do microfone ou do captador, que ele entre na placa com alta qualidade e você possa fazer uma gravação com a mesma qualidade, o mesmo nível de uma gravação de estúdio, tá? Essa placa de som tem uma entrada só, tem um conector aqui, olha. Tem placas com 1, 2, 4, 8, 16, 32 entradas. Quanto mais entradas, mais instrumentos você pode gravar e mais caro é a placa, tá? Quem tem home studio, eu tenho uma dessa aqui em casa, uma placa de som. Geralmente em casa você tem de 1 a 4 canais. 2 já é o suficiente para você fazer muita coisa, tá? Em estúdio eles têm placas maiores, 16, 32, para gravar muitas coisas ao mesmo tempo. Bom, da placa de som, geralmente o sinal, o áudio, né, ele pode vir para programas, softwares que estão aqui, olha. Então da placa de som, o som ele passa para programas de gravação, né? Ele passa para o computador. E no computador a gente pode ter vários programas ali, vários softwares trabalhando, manipulando esse som, colocando efeitos, mudando a sonoridade e fazendo a gravação, né? E, bom, outro equipamento aqui que a gente tem aqui, olha, esse daqui é o Direct Box, a gente chama de DB, Direct Box.
Isso aqui é mais para palco. Então, por exemplo, você está ali no palco, seu instrumento, como é que ele vai chegar lá no técnico que está, às vezes, 10 metros de você, né? Então, o Direct Box serve para você encaixar seu instrumento ali, e do Direct Box já tem um cabo já no palco, já pronto, que vai lá para o técnico do som, né? Então, o Direct Box é uma forma de você encaixar seu instrumento ali e o sinal ir lá para o técnico, né? E aí, chegando no técnico, geralmente vai chegar numa mesa de som que vai para as caixas de som para ir para o público. Bom, o sinal pode passar também por esses negócios aqui, ó, esse negócio que eu desenhei, que é um módulo de som. Isso eu nunca usei, por exemplo. Isso é uma coisa mais para quem trabalha em show grande, tá? Com bandas grandes. Então, o que acontece? Em um show grande, geralmente, o som ele chega lá no Direct Box, ele vai para o técnico, chega na mesa do som do técnico, e antes de ir para as caixas, ele pode passar por vários módulos desses. São módulos de efeito. É tipo pedal de guitarra. Então, assim, tem o módulo de delay, aí tem o módulo de reverb, de equalização, de compressão. Seriam efeitos, tá? Eles chamam isso também de rack de efeitos. Então, depois do som ser equalizado pela mesa, ele pode passar por esses racks de efeito, né? Onde o técnico do som pode colocar vários efeitos diferentes ali e deixar o som bem legal para depois ir para o público através das caixas, tá? Então aqui são exemplos de som que captam o som, exemplos de equipamento, desculpa, que capta o som, exemplos de equipamento onde o sinal pode passar aí, e exemplos de equipamento onde o som vai ser o sinal vai ser de novo transmitido em onda sonora para o público. Pessoal, essa ordem não é uma regra, pode acontecer muitas coisas. Exemplo, o seu som pode entrar pelo microfone ou captador e para uma caixa. Da caixa você pode ter outro microfone pegando o som da caixa, ou mesmo um cabo, um microfone ou um cabo, que da caixa te leva para por exemplo, para uma mesa de som. Essa mesa de som pode te jogar para um programa de áudio onde você pode mexer. Do programa você pode ir para um módulo de equalização, módulos de efeitos, para de novo chegar lá nas caixas onde vai ser projetado pelo público, tá? Então, dependendo do seu interesse, do que você precisa, né? São várias formas de conectar esses equipamentos. Bom, esse fenômeno do som se transformar em eletricidade ou o fenômeno da eletricidade se transformar em som, nós chamamos de transdução. A transdução é essa transformação de uma propriedade para outra. Então, pessoal, um microfone e uma caixa de som pode ser chamado de transdutores. Por que transdutor, né? Porque ele faz a conversão, né? Ele transforma a energia de uma natureza para outra. Então ele transforma a energia que a gente fala que é uma energia mecânica do som, né? Essa coisa da vibração, ele transforma a energia elétrica ou transforma a energia elétrica em ondas de novo, ondas audíveis. E para finalizar, vale comentar que nessa transformação a tensão elétrica varia muito, tá? Então, assim, num microfone, num captador, a tensão é muito baixa, você nunca vai levar um choque ali. Enquanto isso, nesses equipamentos, a tensão aumenta muito, chegando à mesma energia de uma tomada. Então você poderia ali levar um choque nessa parte. E nos amplificadores também, tá? Então ocorre uma grande variação ali da tensão da energia elétrica. Pessoal, então essa é a nossa aula de sinal de áudio, tá? Uma ótima semana para vocês, tudo de bom, bons estudos.